As curiosidades sobre o jabuti são fascinantes. Se você é fã de animais exóticos, já deve ter ouvido falar do jabuti. Ele é um quelônio com diversas características interessantes e poucos conhecidas pelas pessoas. Além disso, embora fascinante, fisicamente parecido com a tartaruga e cágado, são animais totalmente terrestres, o que os torna bem diferentes dessas duas espécies. Além disso, o jabuti é um animal muito dócil, tranquilo e fascinante, o que o torna uma excelente opção para famílias com crianças e é um réptil muito resistente e de fácil cuidado. É importante ressaltar que para a criação de jabuti no Brasil é regulamentada pelo IBAMA e apenas as espécies jabuti-tinga e jabuti-piranga são autorizadas para a criação doméstica. Confira as principais curiosidades sobre esse lindo e diferente réptil. O jabuti, como todos os animais, possui uma anatomia característica e bastante curiosa. Além disso, sua fisionomia gera muitas dúvidas pela semelhança com os outros animais. Por isso, saiba mais sobre a anatomia do jabuti. O jabuti não é uma tartaruga nem um cágado. Muitas pessoas pensam que o jabuti é um tipo de tartaruga, mas na verdade não. O jabuti é uma tartaruga. O jabuti e a tartaruga pertencem à ordem dos répteis com casco, conhecidos como quelônios, mas de acordo com a ciência, a tartaruga é somente um quelônio aquático, ou seja, somente um animal que vive a maior parte do tempo na água. Já o jabuti é um animal apenas terrestre. O casco do jabuti é sensível. O casco do jabuti é sensível, pois possui terminações nervosas. Essa característica de seu casco faz com que este seja sensível ao toque. É importante dizer que em épocas de troca das placas dérmicas do casco, este pode soltar casquinhas transparentes. Outro fator que influencia o aspecto físico da carapaça é a alimentação, sol e higiene. É recomendável que o jabuti tenha banhos diários de sol para assimilar o cálcio e ingerir vitaminas para manter a saúde do seu casco. Existe uma enorme variedade de tipos físicos de jabuti. As suas características físicas demonstram a origem geográfica de cada animal. O casco do jabuti, por exemplo, é uma variação encontrada dependendo da região em que o animal é encontrado. No norte da Terra, as variantes do jabuti possuem coloração de amarelo pálido ao laranja claro. Já no sul, o casco é próximo ao tom castanho escuro. No leste, a carapaça do animal é cinza claro ou esbranquiçado, e no nordeste, o casco possui coloração que varia do laranja ao claro ao vermelho. Outra curiosidade fascinante do jabuti, mas pouco conhecida pelas pessoas, é que o animal não possui dentes. Isso mesmo. No entanto, a espécie é capaz de mastigar e morder. Isso somente é possível porque, apesar do jabuti não possuir dentes, ele possui uma placa óssea que atua como uma lâmina. O dimorfismo sexual é uma característica que é possível descobrir por meio de diferenças externas, o macho e a fêmea. Em algumas espécies de jabuti, como o jabuti-tinga, essas diferenças tamanho e forma não são tão evidentes. Isso porque os machos não são expressivamente maiores que as fêmeas. Além disso, o plastrão desses jabutis, parte de baixo da carapaça, é suavemente côncavo. Já as fêmeas possuem o plastrão suavemente inclinado. No entanto, é possível observar as diferenças sexuais por meio do comprimento dos escudos gulares, uma vez que os machos são mais longos. A anatomia do jabuti é bastante curiosa, pois ele possui dois esqueletos. Um dos esqueletos é chamado de exoesqueleto. Este é constituído pela carapaça e o plastrão, parte de baixo da carapaça. Já o outro esqueleto é conhecido como exoendoesqueleto, sendo composto por ossos internos e ainda pode ser dividido em duas partes, o esqueleto axial e pelo esqueleto perpendicular. O esqueleto axial tem o crânio, costelas e vértebras. Já o esqueleto apendicular do réptil possui membros e bacia.
Os animais poiquilotérmicos são aqueles que não necessitam de uma temperatura corporal física, ou seja, as suas temperaturas podem variar resultando um pouco ou nenhum efeito que afete a sua saúde geral. Os jabutis são animais que possuem longa longevidade. Isso também se deve ao fato de que eles são animais poiquilotérmicos, o que permite que eles não sejam tão afetados pelo estresse térmico. Um fator que afeta diretamente no sexo dos filhotes do jabuti é a temperatura. Segundo estudos, as temperaturas no início e final da incubação não influenciam no sexo do animal, mas em casos em que o desenvolvimento embrionário inicial é lento, o tempo sensível à temperatura para a determinação sexual será tardia. É conhecido que, quando a temperatura está acima de 29 graus, as chances de nascerem fêmeas do réptil são maiores, enquanto as temperaturas abaixo desse valor nascem mais machos. Além de todas as curiosidades fascinantes sobre a anatomia do jabuti, o animal também tem fatos interessantes sobre o seu comportamento. Continue comigo para você descobrir mais sobre essa espécie. O jabuti é um dos animais de estimação mais tranquilos, mas muito inteligentes. Quando eles estão em perigo, imediatamente recolhem as patas, a cabeça e a cauda para dentro do casco. Outra curiosidade sobre o jabuti é que ele é capaz de reconhecer o seu dono, seja pelo aspecto ou cheiro das pessoas, e ainda pela forma como é tratado. Ao reconhecer o seu dono, o jabuti não entra mais no casco, pois não vê mais a pessoa como um perigo. Diferentemente das tartarugas, os jabutis não sabem nadar, pois eles possuem pés grossos e muito pesados, e suas cascas não são um formato de cúpula. É importante considerar que eles não são fãs de água. Por isso, os jabutis devem ser mantidos longe de lagos, piscinas e qualquer fonte de água. Entretanto, recomenda-se em dias quentes que seja dado um bom banho no animal, com pano úmido e água morna. O banho é importante, pois o jabuti se hidrata com água, podendo até mesmo mergulhar o animal para garantir a limpeza e a hidratação. O processo de hibernação acontece com algumas espécies com o objetivo de permitir a sobrevivência do animal em dias mais frios, e quando a comida e a água estão escassos. Normalmente, espécies de jabutis que vivem em climas não tropicais utilizam da hibernação. Ao hibernar, o jabuti ingere uma grande quantidade de alimentos em meses anteriores, para ter energia suficiente para o período de escassez. A partir disso, ele encolhe ou cava um abrigo, recolhendo-se ao interior da carapaça. Depois disso, ele entra em um sono profundo, ressaltando a diminuição do metabolismo, respiração e batimentos cardíacos. Os onívoros são animais que se alimentam tanto de fonte vegetal como de fonte animal. Isso faz com que o animal tenha uma dieta muito diversificada. Existem muitos animais onívoros e um deles é o jabuti. Ele se alimenta de insetos, folhas, flores, sementes e por isso sua alimentação, quando criado em domicílio, deve ser equilibrado com proteína animal e vegetal. Além disso, em cativeiro, o jabuti pode ter a sua alimentação complementada por 50% de ração canina de boa qualidade, mas essa ração deve ser dosada para suprir a necessidade do animal. O jabuti cheira com a sua garganta. Você sabia que é possível um animal cheirar com a garganta? Sim, é possível, e é um fato curioso sobre o jabuti, em que ele cheira com a sua garganta. E também é capaz de detectar os mais fracos dos cheiros com o órgão vomenosal. Este é um órgão olfativo localizado entre o nariz e a boca, também conhecido como órgão de Jacobson. Os jabutis não podem nadar e não conseguem respirar debaixo d'água, mas outra característica é que ele pode prender a respiração por um longo tempo, pois são altamente tolerantes com o dióxido de carbono. Ao entrar em seu casco, o jabuti esvazia seu pulmão. Na maioria das vezes, eles expiram quando estão assustados e decidem se esconder. Somente é possível definir os sexos dos jabutis até que ele atinja um determinado tamanho. Isso varia com o tipo do animal, mas é possível verificar que nas fêmeas o plastrão é mais achado e mais curvado do que nos machos. Estes também costumam ser maiores. Ademais, ao esperar o jabuti sair do casco, é possível ver as partes íntimas dos machos. Já as fêmeas costumam colocar ovos mesmo sem fertilização.
Um dos fatores que torna o jabuti tão resistente é sua capacidade de extrair muita água. O sistema digestivo do jabuti é sistema duplo, permitindo a separação de água dos resíduos. Isso faz com que eles tenham um reservatório de água. Quando a água do local está escassa, os jabutis podem extrair essa água, até mesmo nutriente, por meio de mordidas leves. Logo, em situações adversas, o jabuti pode garantir sua sobrevivência com esse mecanismo. O jabuti é mesmo um animal fascinante. Se você pensa que acabou as curiosidades sobre o jabuti, ainda tem mais algumas aqui e você não pode deixar de conferir. Continue aqui comigo. O jabuti é um animal pré-histórico. Para você ter uma ideia, em 1995 foi encontrado fósseis do animal de 1 metro de altura na Amazônia brasileira, que viveu 8 milhões de anos atrás, e foi considerado pelos paleontólogos o mais provável ancestral dos quelônios terrestres gigantes, e hoje pode ser encontrado em Galápagos. Segundo estudos realizados com o animal, o réptil encontrado era onívoro e se alimentava de frutas, carcaças de outros animais e pequenos répteis anfíbios, e ainda possui 2 vezes o tamanho dos jabutis da região de Galápagos, arquipélago equatoriano no Oceano Pacífico, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo. No Brasil, existem 2 espécies de jabutis, o jabuti-tinga e o jabuti-piranga. O jabuti-piranga ocorre nas regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A sua presença é notada em biomas como Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica. Ele possui um casco de coloração vívida e pode chegar a medir 60 centímetros e pesar 40 quilos. Já o jabuti-tinga pode chegar a medir 1 metro de comprimento, sendo este o maior jabuti da América do Sul continental. Ele pode ser encontrado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Norte, Sudeste e ainda pode pesar mais de 60 quilos. Em alguns locais de áreas de florestas densas e úmidas, o jabuti-tinga ocorre junto com o jabuti-piranga. O jabuti é conhecido por sua longevidade. Para quem deseja ter uma espécie como animal de estimação, é importante saber que ao escolher esse animal terá um companheiro para a vida toda. Isso porque o jabuti pode ultrapassar os 80 anos de idade. Isso mesmo, ao oferecer uma qualidade de vida para o animal, o tempo de vida é muito longo. O jabuti-tinga, por exemplo, pode ultrapassar os 100 anos de idade, no entanto, em seu habitat natural. O jabuti costuma viver 30 anos, e essa redução na expectativa de vida é devido ao número de predadores e à comida escassa que se encontra na natureza. O jabuti é um animal que consegue viver em qualquer clima, pois ele é um animal ectérmico, ou seja, sangue frio. Devido a isso, ele consegue regular a temperatura do corpo conforme o ambiente em que se encontra. É possível, por exemplo, encontrar o jabuti-piranga em diferentes biomas brasileiros e de diferentes climas. Para a criação de jabutis em terrários, recomenda-se que a temperatura do ambiente seja de 26 a 30 graus de dia e de 22 a 26 durante a noite. Além disso, recomenda-se que cada local do viveiro esteja com uma temperatura diferente para que o quelônio escolha onde quer ficar, seja no calor ou no frio. Embora sejam animais muito lentos, eles são animais muito resistentes. Isso ocorre porque, mesmo em condições adversas, eles podem ficar muito tempo sem comer. Para você ter uma ideia, o jabuti pode ficar de 2 a 3 anos sem comer nenhuma alimentação e ainda permanecer vivo. No entanto, isso não impede o animal de desenvolver doenças. A falta de cuidado ao manusear o animal é a principal fonte de doença do réptil. As doenças mais comuns são piramidismo, raquitismo, osteoporose, hipo ou hipervitaminose e machucado nos cascos. Vimos aqui que o jabuti possui curiosidades fascinantes e é uma excelente opção de animal de estimação.